Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico, ele tem muitos amigos. Essa passagem está escrita no livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 20. Eu sabia que em Provérbios tem dizendo que o pobre é odiado até pelo vizinho? Pois é, tô gravando um vídeo a respeito. No Provérbio 25, verso 16, fala: não devemos ter nossos pés na cara de ninguém para ser odiado também. As pessoas, ao bater o olho para alguém, e por exemplo, bater o olho e ver alguém de terno, automaticamente, se é um negro, ela vai imaginar. Ou é um pastor, ou é um segurança, e pode até, como hoje é um pouco mais comum, pode até ser um advogado, se tiver nenhum carrão. O livro de Provérbios, ele nos traz para a realidade das coisas. Ele pega e desmascara toda a mística que nós temos com relação à vida, porque foi escrito por um homem que recebeu do próprio Deus a sabedoria, o conhecimento. E esse homem, chamado Salomão, esse livro é atribuído a ele, ele desmistifica e ele fala realidade, porque ele viveu tudo, ele chegou no ápice da glória humana e ele conseguiu enxergar a realidade e nos seus últimos dias, ele, ao longo da sua vida, ele foi escrevendo tudo o que ele viu, todo o seu aprendizado. Ele olha para o pobre e ele fala: o pobre, ele é odiado até mesmo do seu vizinho. Mas eu olho para os ricos e vejo que os ricos, eles têm muitos amigos. E aí muitas pessoas questionam, falam: realmente, quando eu estava cheio de dinheiro, muitas pessoas estavam ao meu redor. E quando eu quebrei, simplesmente as pessoas sumiram. Quando nós paramos para analisar, é óbvio que quando você está na bênção, está na fartura, as pessoas vão estar ao teu redor. Por quê? O ser humano, a partir da queda, ele teve o seu caráter alterado. E ele passou a se relacionar com as pessoas pelo que as pessoas podem oferecer a ele. Quando alguém chega para conversar com você, seja de forma intencional ou não, essa pessoa, ela busca algo em você ou busca uma atenção da sua parte para que em algum nível ela seja satisfeita, nem que seja até mesmo um bom dia, ok? Essa é a realidade das coisas. E quando você compreende isso, você vê que está tudo bem, está tudo bem. O ponto desse vídeo aqui que eu quero trazer é que o pobre, ele é odiado, principalmente o pobre, ele é odiado até mesmo pelo seu vizinho, porque existem características nas pessoas pobres, na mente, que faz com que o comportamento dela seja reprovável. E do que eu estou falando? Vamos trazer um exemplo bem simples aqui. Você que está aqui participando dessa nossa conversa, com certeza, aonde você mora, aonde você trabalha, na empresa a qual você é dono, você tem alguém que só reclama o tempo inteiro. Quanto mais serviço chega, mais o cara reclama. Se ele recebe uma ordem, ele tem problema de lidar com a autoridade. Se alguma coisa cai no pé dele, ele reclama. Se chega um serviço a mais, ele reclama. Se passa 2 minutos da hora, ele reclama. Se de repente alguma máquina faz algum barulho diferente, ele reclama. Se alguém vem falar com ele, ele reclama. É a pessoa que reclama o tempo inteiro. Se ele está ganhando muito dinheiro, mas não consegue administrar, ele reclama. Se o salário dele deu uma atrasada, ele também vai reclamar. Se saiu alguma coisa que não vai afetar a vida dele em nada, mas é referente ao país e ao local que ele está, ele também vai reclamar. Se ele passar por um local e não reclamar, não é ele. Então essa pessoa, ela está moldada a reclamar. E muitas das vezes as pessoas não entendem que a pessoa que só reclama, ela não sai do lugar. Você, vaso, que está vendo esse vídeo, que só reclama, preste atenção na sua vida, meu irmão. Pode prestar atenção. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoas que só reclamam o tempo inteiro, velho. Você chega próximo de alguém que só reclama da vida, reclama da situação, você começa a se sentir mal e você quer sair dali. Por quê?
pelo ser humano se relacionar com as pessoas através do interesse, nem que seja do interesse de eu quero desfrutar da companhia dessa pessoa, porque eu acho agradável a forma com que ela fala. E de repente, as palavras que essa pessoa fala fervem o meu coração, então me dá o quê? Um bem-estar. Só que se eu chego do lado de uma pessoa e a pessoa só está reclamando, me causa o quê? Um mal-estar. Se eu não gosto de reclamação, o que eu vou fazer? Eu vou vazar fora. É simples assim. Logo também, se eu gosto de reclamação, vai haver o quê? Uma reciprocidade. Eu vou ficar me lamuriando das minhas dores, das minhas perdas, falando das pessoas, e essa outra pessoa também vai começar a descarregar toda a energia ruim que ela tem, todas as queixas que ela tem, todas as injúrias que ela tem nos meus ouvidos, e eu também, por ser uma pessoa que só reclamo, eu vou me conectar com essa pessoa e vou ali ficar dando ouvido para aquele tipo de conversa, porque eu sou igual àquela pessoa. Quando você, por exemplo, está na sua casa, você mora em um bairro simples, um bairro pobre, e o seu vizinho está com som alto, estralando, ou está brigando com a mulher, ou a mulher está fazendo um escândalo, um escarcéu. Quem mora na periferia, quem já morou, sabe disso. É um inferno, meu irmão. O vizinho começa a gritar, começa, e tal, aquela quebradeira, é uma doideira. No Nordeste a gente chama de mundiça. Não é mundiçaria. Perdão da expressão aqui, mas é uma realidade. Começa com aquela mundiçaiada, gritaria, bagunça, quebradeira de tudo. Você se sente tão constrangido que você fala, rapaz, se eu pudesse, eu me mudava daqui ou tirava esse povo daqui. Mesma coisa o seu vizinho com som alto. Você num domingo à tarde querendo descansar, o seu vizinho vai lá e bota aquela música de sofrência no último volume, junta um monte de amigos cachaceiro, começa a tomar uma, bota aquele reggae, aquelas músicas cabulosas que não leva a lugar nenhum e começa o quê? Roubar a sua paz. Ao invés de o cara escutar só para ele, não, ele escuta para o bairro inteiro ouvir. Quando você começa a observar esse tipo de comportamento, você vê que a maioria das pessoas pobres ela não tem noção de como que funciona a individualidade do outro. É diferente quando você chega perto de uma pessoa que tem a mentalidade do rico, uma pessoa rico material, uma pessoa rica espiritual, uma pessoa rica culturalmente. É totalmente diferente. Bairro de rico, silêncio. Bairro de pobre, barulho, tumulto, gritaria. Bairro de pobre, desorganização. Bairro de rico, organização. Entendeu? E quando o pobre chega nos bairros de rico, os pobres começam a o quê? Causar desordem, desorganização, muito barulho. O que a maioria dos ricos fazem? Vaza fora. Quando você chega perto de uma pessoa rica, de uma pessoa que começou a crescer na vida, que chegou em algum lugar, ou perto de alguém sábio, e aqui mais para frente tem até um ensino para nós que eu já vou citar para vocês, mas quando você chega próximo de alguém sábio, a conversa da pessoa é outra, a pessoa não tem reclamação, a pessoa não tem tempo para reclamar, jovem vaso investidor, jovem rapaz, não tem tempo para reclamar. Por exemplo, digamos que você está na mesma situação que eu, trabalhando como CLT, você está CLT, você não é CLT, você está CLT, trabalhando de madrugada, de boa, você é um jovem solteiro, vamos colocar aqui nessa nossa realidade, e você é um cara que sabe ou que tem o desejo de chegar em determinado patamar financeiro, um determinado patamar diante da sociedade, um determinado patamar de liberdade, e você trabalha principalmente seu pilar espiritual. Digamos que nós estamos nesse patamar, nós estamos galgando esse caminho. A forma da gente enxergar o mundo, enxergar até mesmo o aumento de demanda no nosso trabalho e a questão da responsabilidade do nosso trabalho, a gente trabalha com gás tão violento que a gente fala, tudo isso aqui, todo esse sofrimento, toda essa carga pesada que está sendo jogada sobre mim, vai valer a pena porque está servindo de construção para a minha jornada. Você junta todas as frustrações e você fala, meu irmão, eu vou gravar vídeo na força do ódio, eu vou estudar no veneno, eu vou investir, eu vou orar mais, eu vou ler a palavra, eu vou fazer de tudo que for possível que estiver ao meu alcance. Vou me dedicar, vou confiar em Deus, vou esperar o tempo passar, porque o tempo e o acaso está na mão de Deus.
e o que Deus quiser para minha vida vai acontecer. Eu tenho um desejo, e se esse for o desejo de Deus, ele será cumprido. Mas você vai fazer a sua parte com todo aquele vapor, mesmo muitas das vezes sem ter aquela vontade ou quando bate aquela preguiça, você vai fazer. Só que quando é um cara que só reclama, você olha pro cara, às vezes o cara tem habilidade, às vezes o cara consegue se virar, às vezes entra dinheiro na conta desse jovem rapaz, e você vê que o cara não consegue administrar, porque a mente dele está só focada em reclamar. E por ele estar focado só em reclamar, ele não consegue achar uma solução para o problema dele, porque a mente dele está só em problema. Então, quando nós começamos a compreender isso, nós vemos que há uma diferença comportamental. Há uma diferença comportamental. O bom é que isso pode ser o quê? Trabalhado. Isso pode ser mudado. Mais para frente, no capítulo 16, Salomão ele escreve dizendo o seguinte, capítulo 16, a partir do versículo 20. O que atenta para o ensino, ele acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia ou a sua tolice lhe é castigo. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Ou seja, quando você ouve alguém que é sábio abrir a boca, você tem prazer de escutar, porque até a tonalidade da voz de alguém que é sábio, o seu ouvido, ele para dar atenção. Ele para dar atenção. E principalmente, quando não há uma reclamação na boca daquela pessoa. O grande problema é quando você é moldado a só reclamar. Moldado a só reclamar. Quando você é moldado a só reclamar, se encaixa nisso aqui. Que até mesmo o teu vizinho, por você ser alguém pobre, alguém que não vai ter utilidade para ele, se ele chegar e te pedir uma ajuda, você se torna odiado e desprezado até pelo teu vizinho, que também é pobre. Só que, mais abaixo vai dizer o seguinte, o que despreza ao seu vizinho, peca. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Se você é alguém que está no caminho do conhecimento, ou seja, você é um filho de Deus, você recebeu o Evangelho, você recebeu a graça que é o perdão imerecido, você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você agora recebe um mandamento de que você não pode odiar o seu próximo. Você tem que se comprazer desse próximo, em oração, em benevolência, em você bendizer a vida dele, em você tendo algo para dar, ajudando essa pessoa, e principalmente aqueles que são mais pobres e mais necessitados. Também com tempo de mesa, meu. Tempo de mesa. Passando informação que pode mudar a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que se você fazer isso, você será alguém feliz. Ou seja, bem-aventurado aquele que ajuda o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Pare de reclamar. Preste atenção, vaso. Preste atenção. Ninguém suporta pessoas que só reclamam. Essa é uma realidade. Ninguém tem a obrigação de lhe ajudar. Você pode ser um funcionário exemplar, maravilhoso, dar lucro e lucros absurdos para o seu patrão, mas ele não tem a obrigação de lhe dar um favor. Porque a Bíblia diz que Deus é quem move o coração dos homens para beneficiar um dos seus filhos na terra. Então, você tem que esperar de Deus e não do homem um favor. O seu patrão, ele fez apenas um acordo com você, de você trabalhar tantas horas por dia, tantos dias na semana, e ele te pagar um salário. Se você ganha comissão, você recebe o salário mais comissão. Só isso. Vocês dois fizeram um acordo, você assinou. Você não tem que estar reclamando das coisas. Se você está insatisfeito, o que você faz? Você abre algo para você. É simples assim. É simples, mas não é fácil. Simples porque você vai ter que tomar a atitude de fazer.
Agora, não será fácil porque exige o quê? Processo. Exige documentos, exige etapas, exigem burocracias. Existe toda uma metodologia para que você consiga implementar aquilo que você quer. Então essa é a reflexão que eu deixo hoje para você. Pare de reclamar e comece a se coçar. Ok? Acabou, amigo. Ninguém vai vir ajudar. É você e Deus. Esqueça essa de favores das pessoas. Favor, quem já te deu foi Deus, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no duro madeiro da cruz por você. Aliás, um favor que nós recebemos sem nós merecermos. Ok? Qualquer graça que nós recebemos a mais, ou seja, favores que nós recebemos do dia a dia da parte de Deus, são bênçãos imerecidas. São provisões que nós não podemos ficar esperando pelo homem. Porque nós, homens, nós temos as nossas prioridades. E a nossa prioridade é com a nossa família. Então, às vezes, você acha que você tem a obrigação de receber o favor de alguém. Só que esse alguém olha para você e fala, eu não tenho obrigação nenhuma, minha obrigação é com a minha família. E ele está correto. Ok? Então pense bem, pare de reclamar, porque até hoje reclamar não levou ninguém a lugar nenhum. Só reclamar não faz milagre. Pare de reclamar, comece a se coçar, comece a agradecer e bem dizer. Às vezes a sua vida pode estar de ponta cabeça, a sua casa, você não pode nem ter paz. Mas faz esse exercício. Comece a agradecer. Começa a parar de reclamar o tempo inteiro e você vai ver que as coisas vão começar a mudar, ok? Se inscreva no canal, nós estamos com a meta de alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, será uma honra receber vocês aqui.